as coisas, e a gente tem trabalhado nesses últimos salmos aqui, essa carreira de salmos que nós estamos tendo, sobre alguns personagens, né? Um personagem que vai aparecer quase todos, desde o começo até agora, é Davi e Saul. Várias vezes apareceu Davi e seu filho Absalão, né? Mas boa parte dos salmos aparece esse personagem Saul. Um homem que a nação de Israel que pediu para Deus, exigiu de Deus, diante de Samuel, exigiu que Deus desse um rei para eles. Então, Deus encaminhou Samuel para até um lugar para encontrar, então, Saul. Saul era um homem alto, toda aquela pose de rei. E a nação de Israel, quando viu Saul sendo apresentado, ficaram muito contentes. Esse é o cara, né? Puxa, até que, enfim, um rei. Foi a primeira vez que a nação de Israel teve um rei. Eles tiveram já Moisés, Josué, mas eles eram líderes, né? Tiveram juízes, mas as outras nações tinham um rei, tinham um palácio, tinham um trono, um referencial. Então, eles pediram muito. Num certo sentido, quando o povo pediu para Samuel, Samuel até, né, ficou bem chateadinho. Ele chegou para Deus e falou: olha, o povo está me rejeitando, porque Samuel era um juiz, era um profeta que liderava a nação de Israel, circulava entre a nação de Israel. Era um custo muito baixo para a nação de Israel ter Samuel ali. Então Samuel chegou para Deus e falou: olha, me rejeitaram. E o que Deus falou para Samuel é um negócio muito sério. Deus falou para Samuel: eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. É porque eles queriam alguém que eles pudessem pegar, né, que pudesse sustentar. E Deus já tinha falado mais de 400 anos antes do tempo que eles ficariam no Egito. Deus falou: olha, eles vão voltar para essa terra aqui, que eu dei para Abraão, e eles vão pedir um rei. E naquela época, Deus deu 4 exigências para esse rei. Então, aqui na vida de Davi, nós vamos ter muito tempo, Saul no encalço de Davi. Davi derrotou o Golias, o grandão lá, e se tornou um herói. E foi ao lado de Saul, foi servir o rei Saul. Mas por causa da dependência de Deus, por causa da fidelidade de Davi a Saul e a Deus em primeiro lugar, Davi passa a ter muitas vitórias. E, de repente, o povo começou a cantar que Davi era melhor que Saul. Aquilo entrou no coração dele, entrou na mente de Saul, e ele se tornou um cara paranoico, um cara fissurado em querer matar Davi. E passou a perseguir Davi. Davi teve que fugir assim incansavelmente. Então, em primeiro lugar, pode mostrar o próximo slide? Em primeiro lugar, atrás desses 3 salmos aqui, nós vemos Saul perseguindo Davi. Esse Salmo 52, o personagem principal era Doeg. Saul estava perseguindo Davi, Davi então chega até o sacerdote Aimeleque, não fala que ele está sendo perseguido, e pede uma arma para Aimeleque. Mas Doeg estava lá e viu os dois conversando. E Doeg sabia que Aimeleque era inocente, que não tinha noção que Davi estava sendo perseguido. Mas quando Saul estava bravo com os seus soldados, estava lá debaixo de uma arvorezinha lá, e reclamando dos seus soldados que eles não avisaram Saul que o filho Jonas tinha se aliado a Davi, Doeg aparece assim com intenções próprias de querer ser grande, aparece para Saul e fala: olha, Aimeleque deu a espada de Golias para Davi. Então, Saul ficou irado, mandou buscar Aimeleque, Aimeleque justificou, explanou, tentou convencer o rei de que o rei não deveria fazer aquilo, essa perseguição insólita, essa perseguição sem razão nenhuma contra Davi. E aí Saul mandou matar, então, Aimeleque e os sacerdotes e as famílias dos sacerdotes. Os soldados não quiseram fazer isso. E aí Saul, então, dá a ordem para Doeg e ele vai e mata todo mundo, com prazer. E aí, possivelmente, ganhou a sua casinha do rei Saul. Ganhou uma mansão, talvez, do rei Saul, por causa dessa fidelidade. Davi, então, vai escrever o Salmo 52, falando desse homem que se gloriava do mal que fazia. De ser mentiroso, de não colocar a verdade. Porque se Doeg tivesse falado: não, Aimeleque foi enganado, Davi o enganou, ok, o rei não condenaria Aimeleque, mas ele mentiu.
Então, nós temos aqui Doeg, que é um descendente dos Edomitas, que pertence a um outro povo, e que era um pastor aqui a serviço um pastor de ovelhas a serviço de Saul, e que mentiu. Ele não queria saber se Davi tinha sido ungido por Deus para ser o próximo rei. Ele não está nem aí com as pessoas, inclusive manda matar sacerdotes que estavam a serviço de Deus. É um cara que não tem o coração. Então nós temos Saul sem coração nenhum para com Deus e Doeg sem nenhum coração para com Deus, mentindo e trazendo muita tristeza tanto para Aimeleque como Saul então passou a perseguir mais ainda Davi. No último domingo, nós vimos sobre Nabal. O primeiro versículo do Salmo 52 é: diz o tolo no seu coração, não há Deus. A palavra tolo pode ser referente a Nabal. A palavra é Nabal. E pode ser que Davi esteja falando que esse tolo é o próprio Nabal. Ele diz no seu coração, não há Deus. Nabal era descendente de uma das melhores tribos, tinha um passado muito glorioso. Somente Josué e Calebe foram aqueles que acreditaram em Deus para possuir a terra prometida. Ele vinha de uma linhagem boa. Mas Nabal se tornou rico e cruel. Não queria saber de Deus, não temia Deus. E estava vivendo na sua terra que Deus deu aos seus antecedentes. E o que acontece com Nabal? Por isso que Davi vai escrever o Salmo 52, mostrando o futuro desse tipo de pessoa que não tem nada a ver com Deus. Nabal, por ser rico, os seus pastores tiveram, Davi fugindo com 600 homens ao lado dele, ficaram ao lado do Monte Carmelo, daquela região lá. E aí, os pastores de Nabal foram para essa região onde os homens de Davi estavam. E esses homens de Davi, liderados por Davi, não fizeram mal nenhum, porque os pastores de Nabal não tinham feito mal nenhum para eles. E até esses homens de Davi se tornaram quase que um muro de proteção para esses homens. Então, Nabal desfrutou de muito tempo da proteção dos homens de Davi. Em nenhum momento, aqueles homens que estavam fugindo, em nenhum momento roubaram ou fizeram nenhum mal para esses homens, para os pastores de Nabal. Ele desfrutou, e ele sabia disso. Só que quando chegou o momento de tosar as ovelhas, de tirar a lã das ovelhas, então uma das coisas que eles faziam era, vários homens pegaram milhares de ovelhas, passavam o dia inteiro ali tosando, é um serviço muito cansativo, então eles ficavam muito desanimados, mas para animar, o dono da propriedade, ele mandava matar, então, algumas ovelhas e fazer um churrasco com bolos, pães. Era uma festa, era um momento de celebração. Davi e os seus homens não viviam na miséria, não tinham recursos, viviam de coisas da natureza. E a região lá é muito pobre nessa questão. Quando chegou essa época, então Davi mandou 10 homens seus para conversar com Nabal. Dá para você... Na época de celebração, é uma época que a gente louva a Deus, dá para você compartilhar alguma coisinha que você já preparou para os nossos homens? Porque os seus homens estiveram no nosso meio, nós os protegemos, nunca roubamos nada, então era uma forma de... Não era um pagamento, não era uma coisa forçada, mas Nabal, de tal forma, ele falou assim, quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? O que ele está pensando? Ele falou isso, Nabal falou isso diante daqueles mensageiros de Davi que vieram pedir para que ele compartilhasse algo com eles, para eles pelo menos ter um tempo de alívio e de alegria. Quando essa notícia chega para Davi, Davi fica muito indignado, porque ele estava desconsiderando. Em vez de ele retribuir, Davi, venha, participa aqui conosco, tois aqui para lá. Então, Davi ficou indignado com isso e se preparou para guerrear contra Nabal. A indignação foi tão grande, porque ele protegeu por muito tempo. Nabal teve lucros, os homens de Nabal não foram roubados, não sofreram nenhum prejuízo com outras pessoas. Ninguém ousava invadir aonde as ovelhas de Nabal estavam perto de Davi.
E Davi, então, por causa dessa desconsideração, ele que tinha feito bem, esses homens tinham feito bem, ele se indigna com aquilo. E ele está pronto, então, para ir lá e punir Nabal, guerrear com Nabal. Abigail, a esposa de Nabal, um dos homens de Nabal vem e fala para a esposa dele, e conta essa história. Ela fica super apavorada, fica nervosa, e o que ela faz? Ela pega, manda preparar muitos bolos, pães, ovelhas preparadas para serem mortas, para fazer um churrasco, e vai até Davi. Quando ela chega e encontra com Davi, Davi estava acabando de repetir as palavras: eu vou lá acertar as contas com Nabal. E Abigail chega para ele e fala: olha, desculpa, eu não soube dessa história. E eu reconheço o favor que você fez para nós. Foi uma grande desconsideração que Nabal fez com você. Aqui está, então, o que eu vim fornecer para vocês, que vocês merecem. Abigail volta para casa. E quando ela chega em casa, o seu marido está fazendo uma grande festa, como fosse um rei, uma orgia, lá, uma bagunça. Está tão bêbado que não adiantava ela falar nada, não contar nada. Então, ela aguarda para o outro dia. Quando ela vai lá e conta a história de que Davi estava pronto para invadir, que ele cometeu um grande erro, Nabal foi injusto, foi ingrato, desconsiderou o favor, a proteção de Davi. Então, quando ela conta essa história para o seu marido tem um mal súbito e fica paralisado dos pés à cabeça. 10 dias depois, o Senhor, Deus, o feriu e ele morreu. Se você ler agora o Salmo 52, segundo essa história, você vai ver as palavras de Davi. E Davi, olha só, ele olha para Abigail, quando ele se encontra, ele até agradece a Abigail, porque Abigail falou: estou aqui, não faça mal nenhum para nós. E Davi fala: muito obrigado, porque eu estava deixando meu coração controlar, eu estava deixando o meu ímpeto por justiça me controlar. Davi é igual a nós aqui. Então está relatado na Bíblia, mostrou que ele ficou tão indignado que ele foi para cima e aí encontra Abigail e ela ajuda ele a voltar-se a si e voltar a confiar ao Senhor, e ele então acalma os ânimos e ele sossega. E com isso eles desfrutam de uma festa e Nabal é punido e disciplinado por Deus e perde a sua própria vida. Como que termina essa história? Quando Davi sabe que Abigail ficou viúva, o que aconteceu? Ele chamou ela e casou com ela. Uma historinha bonita, né? Um final feliz. Mas a gente tem a história de Doeg, esse cara mentiroso, está interessado em si, que não teme a Deus. Nós temos a história de Nabal, um homem que está voltado mais para si e paga um preço caro. E hoje a gente vai ver a história dos Zifeus. O Salmo 54 começa dizendo assim: ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que os Zifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumento de corda. Então esse salmo é para ser acompanhado com violão, harpa, alguma coisa assim. Esse salmo é escrito numa ocasião em que Zifeus, já tinha ouvido falar de Zifeus? Não é uma coisa que parece que está num negócio meio escondido lá na Bíblia. E segundo a gente descobriu que acontece 2 vezes isso, né, Jenny? 2 vezes eles falam para Saul, eles vão até Saul e falam: Davi está ali. Numa outra ocasião: Davi está lá. A perseguição se tornou tão forte aqui que o que tinha acontecido? Saul estava perseguindo Davi e chegou um momento que os filisteus começaram a atacar Israel. Então Saul para e vai dar conta lá do problema dele. Quando ele volta com 3.000 soldados, os melhores que tem, para agora dar cabo, para achar e acabar com Davi. E os zifeus, então, vão até Saul e falam isso 2 vezes. Quem que eram os zifeus? Os zifeus eram da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi.
Eles moravam numa região que era chamada de Zif, onde tinha uma cidade chamada Keila. Essa cidade tinha sido invadida pelos judeus, pelos filisteus. Os filisteus estavam invadindo essa cidade. Davi, quando sabe isso, são parentes dele, são da mesma tribo dele. Davi, quando sabe, fala isso para os soldados. Vamos lá, vamos defender Keila. Os soldados, se está difícil aqui para nós, que estamos sendo perseguidos por Saul, se nós formos para Keila e lutar contra os filisteus, vai ser muito mais difícil, aí que vai acabar tudo. E Davi fala, vamos, o Senhor vai ser conosco. E Davi foi, lutou gratuitamente, não precisava fazer isso, ele tinha uma obrigação que era fugir de Saul, sobreviver. Ele foi lá, coloca a cara para bater, defende a cidade de Keila e derrota os filisteus e salva essa cidade. Estão fazendo a ligação agora? Davi saiu de lá, foi para as montanhas, e aí, quando Saul está tentando, Davi vai para cá, vai para lá, vai para cá, e quando Saul está chegando, os zifeus, esse pessoal da cidade de Keila e outras cidades, que sabiam que Davi tinha salvado eles, tinha lutado por eles, sem precisar, colocando a vida deles em risco. Eles vão até Saul e falam, na primeira vez eles falam assim, olha, Davi está em tal lugar, nós vamos lá e vamos pegar ele, vamos trazer ele preso para você. O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem um dos sentimentos, assim, uma atitude que acontece na vida de algumas pessoas, que pode mais produzir sentimentos ruins na nossa vida, e a gente viu um exemplo aqui hoje com Nabal, é a desconsideração. É quando, por exemplo, um professor investe toda a vida, muitos anos na vida de um aluno, e o aluno nem agradece. Um pai assim que é analfabeto, que trabalha com lixo, mas trabalha até tarde da noite para juntar um dinheirinho para pagar a faculdade para o seu filho. E o seu filho... O termo desconsideração, ou, em outras palavras, desprezo, mas desprezo pode ser que você pode desprezar alguém que nunca fez nada para você. Mas a desconsideração é quando alguém fez algo importante para você, te ajudou, te livrou, te socorreu. Pertence à sua família, né? Você é um familiar dessa pessoa, você é um colega de escola dessa pessoa, é um colega de trabalho, e você não está nem aí, até se torna um oportunista. Quantas vezes a gente já vê situações na vida de pessoas que, de repente, familiares, dos quais até você sustentou, ajudou, e, de repente, se torna o seu maior inimigo, ou faz algo terrível, puxa o seu tapete. Familiares, colegas de escola, colegas de trabalho, e pessoas de igreja, muitas vezes. Então, a frase que a gente poderia ver hoje aqui é como o servo de Deus, talvez é o próximo, né? Como o servo de Deus deve reagir diante da desconsideração. Nós devemos agir como Davi, quando recebeu aquela notícia de que Nabal tinha desconsiderado, não estava nem aí com que... você foi um bobo, eu não pedi para você me proteger lá, proteger os meus pastores, as minhas ovelhas. Agora quem é você? Nós devemos agir como Davi, que teve aquela vontade de ir lá e acabar com Nabal. Isso não é normal na nossa vida? Tira o nosso sono por muitos dias, porque a gente quer ver e arrebentar com aquela pessoa. Então, o Salmo 54, ele vai responder essa pergunta. Como o servo de Deus deve reagir diante da desconsideração? Quando a pessoa esquece, talvez, aquilo que você fez gratuitamente. Se esqueceu, não tem problema, mas agora se tornar o seu inimigo, querer que você tenha uma destruição de vida, torcer para a sua desgraça e não te socorrer, é uma grande desconsideração.
Então, diante disso, Davi, diante desse fato que aconteceu na vida dele, ele vai escrever o Salmo 54. Vamos lá? Versículo 1 e 2, 1 a 3. Davi vai falar que, vai mostrar para nós que quando enfrentarmos uma grande desconsideração, vai surgir uma ira, uma amargura, uma angústia, uma revolta. E é o que aconteceu com ele e com Nadal. Mas ele aprendeu que tanto por causa de Abigail, ele acalmou, mas aqui no caso dos Zifeus, ele aprendeu que quando chegar a esse ponto, você perceber que o alarme tocou, suplique de forma humilde a Deus. Vá para Deus. E Davi fala assim, de forma intensa com Deus, né? Vem com a força do teu nome, Senhor, ó Deus, e salva-me, defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta a minha súplica. Vocês percebem a intensidade aqui? Não é, ó Deus, me ajuda. Não, vem, salva-me, defende-me, ouve, escuta a minha súplica. Davi sabia que no caso dos Zifeus, quando ele soube a notícia que eles estavam vindo até ele para pegar ele para entregar para Saul, e há pouco tempo ele tinha salvado a cidade de Keila, surgiu novamente aquela indignação, mas agora, em vez de se armar e ir contra os Zifeus, ele vai para Deus. Ele suplica de forma humilde a Deus. E isso de forma pública, diante dos seus soldados. Primeiro que Davi talvez esteja orando para que Deus o ajude a vencer o seu grande inimigo. Qual que é o maior inimigo de Davi? Ele mesmo. Ele quer que Deus o livre, que Deus o salve daquela sensação que ele teve quando recebeu a notícia de Nabal. Deus, me salve, me ajuda, defende-me contra mim mesmo, contra esses sentimentos ruins aqui. E, ao mesmo tempo, me ajuda contra esses inimigos. E aí ele vai dar uma razão, ele vai explicar nessa oração qual que é o problema. Versículo 3. Pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar, eles não se importam com Deus. Saul, Doeg, Nabal e Zifeus. Eles não estavam nem aí com Deus, eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo. Tinha muita coisa acontecendo. Saul se tornou um Deus teocrático que não cumpria mais a vontade de Deus, foi rejeitado por Deus, se tornou paranoico. Quando ele deu a ordem para os soldados matarem os sacerdotes, os soldados rejeitaram, porque ainda tinham um pouquinho de temor a Deus. Era o emprego deles, era a obrigação deles obedecerem ao rei, mas eles perceberam que o rei estava paranoico. Então, tanto Doeg, Nabal e os Zifeus, eles não estavam preocupados com o que Deus estava realizando na nação, o que era a nação. Não estavam nem aí. Não estavam preocupados e querendo enxergar, entender o que estava acontecendo com Saul. Não estavam preocupados com o que estava acontecendo com Davi. Quem era Davi? Com a história de Davi. Eles não se importavam com Deus. Não estavam mais preocupados com o que Deus está realizando e fazendo. E uma coisa bem interessante aqui no versículo 3, Davi vai dar a razão da sua oração. Ele fala assim: eu estou orando desse jeito, Deus, pois desconhecidos me atacam. Espera aí. Quem que estava atacando Davi? Quem que estava querendo buscar, encontrar Davi, trazer preso para Saul e depois falou: Davi está ali naquele lugar? Quem que era esse povo? Quem que eram essas pessoas? Eram os Zifeus. Eles pertenciam a qual tribo? De Judá, que era a mesma tribo de Davi, era a família dele, eram parentes. Alguns pertenciam àquela, tinha várias cidades, mas alguns deles pertenciam à cidade de Keila, a qual Davi tinha acabado de salvar. Por que Davi fala que eles são os desconhecidos me atacam? Outras Bíblias vão usar a palavra insolentes. Só que não está nem aí. Não se importa. Mas a melhor tradução seria a palavra desconhecidos.
por que Davi está usando essa palavra desconhecidos para aquelas pessoas que ele conhecia muito bem, que tinha o mesmo sangue, na veia, que Davi conhecia a grande terra que eles tinham, a tribo de Judá? Por que Davi fala que eles são desconhecidos? Porque é muitas vezes isso que acontece com algum parente nosso, algum colega de escola, que a gente conhece há muito tempo, algum colega de trabalho que a gente conhece há muito tempo e tivemos uma participação na vida deles, alguma pessoa da igreja que a gente conhece há muito tempo, que, de repente, não se importam, chegam ao ponto de não se importar mais com Deus e passam a agir de uma forma tão terrível contra nós que a gente até desconhece eles. Parece que não é aquela pessoa. Caramba! Não pode ser. Porque a vida que a gente teve, a amizade que a gente teve foi tão bonita, e o que ela está... Não pode. Não é a mesma pessoa. Essa é uma coisa que acontece muitas vezes com algumas pessoas. Quando não se importam com Deus, o mal domina tanto o coração que eles passam a fazer coisas que a gente estranha. A gente nem acredita que aquilo é possível eles estarem fazendo. Já aconteceu alguma vez? Ou você já viu alguma coisa assim? De você estranhar? Você não acreditar que aquela pessoa que talvez dormiu na sua casa, viajou com você, esteve trabalhando junto com você, está fazendo aquilo contra você. Então, por isso Davi fala, pois os desconhecidos, eu não conheço eles. Não é que ele nunca tinha ouvido falar deles, mas no estado de maldade que eles querem fazer, porque não se importam com Deus, é algo desconhecido. Eu não conheço isso na vida deles. Por que eles chegaram a esse ponto? Então, em primeiro lugar, que Davi fala que a nossa reação diante de pessoas que nos desconsideram é nós irmos para Deus, não fazer não deixar aquela situação que aconteceu com Nabal, de Davi se indignar e estar pronto para destruir Nabal. Graças a Abigail, que se tornou sua esposa, ele não fez aquilo. Mas Davi aprendeu essa lição e ele percebeu que quando alguém desconsiderou ele, ele foi para Deus, porque Deus tem consideração conosco. Por isso, Davi, sabendo que ele podia ter Deus o considerar, Deus nunca vai desconsiderar ele, que Deus sempre vai nos considerar, então ele vai para Deus e ora em primeiro lugar. E aí ele coloca a causa, o problema, que ele tinha o direito de se vingar. Ele tinha o direito até agora de voltar e destruir a cidade de Keila. Então agora ele entrega a causa para Deus, que é o justo juiz. Olha o que Davi fala no versículo 4. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Quando o Fabiano deu o seu testemunho, Deus me mantém com vida. Pessoas, muitas vezes, oram até para a gente morrer, para tudo dar errado na nossa vida. Quando acontece alguma coisa boa, pessoas assim falam mal, desconfiam. Sabe, pessoas aplaudem quando alguma coisa talvez não está dando certo nas nossas vidas. Mas Deus não considera, porque Deus, porém, enquanto os homens que não temem a Deus e são os meus desconhecidos, Deus tem consideração por mim. Ele é meu auxílio e o Senhor me mantém com vida. É Ele que a vida minha está sustentada nas mãos de Deus. E Davi fala que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. 2 vezes, Saul está correndo atrás de Davi, e Davi foge para cá, foge para lá, montanha, e de repente parecia que não tinha mais escapatória. 600 homens de Davi e do próprio Davi entram numa caverna, lá no fundo, e Davi então entra Saul entra nessa caverna para aliviar o ventre, Você sabe o que ele foi fazer? E Davi, então, num lugar, ele corta
a túnica, no outro ele pega uma botija de Saul, e depois ele mostra para Saul: olha, a sua vida estava nas minhas mãos. E Saul chorou: meu filho Davi. Ele chorou de vergonha, porque foi muita humilhação. 600 homens vendo Saul fazer o trabalho dele. Coitado desses 600 homens, né? Não sei se... Parece que Saul teve um desarranjo intestinal, então o cheiro dentro daquela caverna deve ter sido triste. Nós vemos esses 4 homens: Saul, Doeg, Nabal e os Zifeus. 4 homens, não, 4 tipos de Zifeus, eram muito mais pessoas. E com o exemplo de Saul, a gente pode dizer que quando alguém não se importa com Deus, aquilo que você planeja para humilhar, para caçar, para destruir a pessoa, pode se voltar contra você. Deus 2 vezes humilhou Saul. E isso ficou registrado nas Escrituras, mostrando para ele a sua paranoica, a sua loucura, e o quanto Davi é inocente, e ele acusava Davi. Então, para pessoas que têm tramas perversas contra os outros, essas tramas, Davi fala, vão voltar contra a própria pessoa, em momentos que Deus vai humilhar essa pessoa. E a gente pode até dizer que para alguém que não se importa com Deus, alguém que é contra os planos de Deus, até um banheiro é um lugar perigoso. Então, Davi, em primeiro lugar, ele suplica humildemente a Deus. Ele controlou a sua raiva, a sua ira, a sua indignação. Em segundo lugar, ele entrega o problema nas mãos de Deus. E ele tem certeza que quando você entrega, Deus faz de uma forma criativa, até de um modo que a gente nunca imaginou. Davi, então, ele fala que quando a gente passa por esses problemas, a tristeza e a indignação é um sentimento tão ruim que nos abate, que nos traz, tira todo o ânimo, toda a vontade de se alegrar, de cantar, de levantar as mãos. Então, uma das coisas, quando pessoas fazem isso conosco, algumas vezes nos derrubam, nos deixam no chão, e passamos a não ter vontade. A gente pode até participar de alguns momentos assim de igreja, reunião, de culto, de estudo bíblico, assistir, talvez participar de alguma coisa, mas quando estamos abatidos dessa forma, como fomos desconsiderados, a gente perde aquela vontade natural tão singela de adorar a Deus, de ter uma iniciativa própria, aquele desejo próprio. Hoje eu vou lá, eu vou fazer isso, ai que legal, deixa eu aprender uma coisa nova, e você está ali focado, está cantando, está louvando, está servindo. Muitas vezes a gente vai fazer, porque se eu não for, alguém vai ligar em casa perguntando se tem alguma coisa, por que você não foi? Então a gente quer ficar no nosso cantinho, quer esmoecer, curtir o nosso estresse, a nossa tristeza. E Davi fala assim, eu lutei. Então, em primeiro lugar, ele suplica a Deus, em segundo lugar, entrega o problema para Deus, e ele impede com que ele pare de adorar a Deus voluntariamente. Ele não entra naquilo que é perigoso da gente começar a servir a Deus porque pertencemos a um grupo e por ser obrigatório. Davi, então, ele mesmo disse para ele mesmo, eu vou impedir de parar, de louvar, de adorar a Deus voluntariamente. Porque é isso que muitas vezes o inimigo das nossas almas, que usam outras pessoas para nos desconsiderar, para que destrua essa prática tão boa e enriquecedora na nossa vida. Tirar o nosso ânimo para servir a Deus com alegria, com amor, com fidelidade. E olha o que Davi fala, versículo 6. Eu oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Ele está falando para Deus, mas ele está falando para ele mesmo. Ele está lutando, o inimigo maior está dentro dele.
Então, quando Davi fala, ele fala em alta voz, em direção a Deus, mas ele também, eu vou continuar servindo a Deus voluntariamente, de mim mesmo, do meu próprio coração, e não somente de uma forma ritual. Ele fala, louvarei teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Por que Davi só não está falando para Deus saber que ele reconhece isso em Deus, mas ele está falando em voz alta para que ele mesmo reconheça isso, para que ele mesmo entenda o quanto o Senhor é bom e vai louvar o nome do Senhor. Por isso que Davi fala, e ele quer que a alma, a mente dele entenda isso. Pois me livraste de minhas aflições. Amargura, tristeza, a cabeça vira tanta coisa começa a mexer aqui, você não sabe o que, você começa a planejar coisas para tentar se vingar, ou falar para outras pessoas, você fica sem controle nenhum. Fica em grandes aflições. Davi usa uma palavra aqui se referindo a todo tipo de coisa que a gente pode sentir quando alguém desconsidera. Alguém com que é seu parente, é um colega de escola, é de igreja, e desconsidera você e até procura fazer o mal para você. Então, Davi fala, o Senhor me livraste das aflições. O Senhor trabalhou no meu interior, que é onde tem o meu maior inimigo, e o Senhor me livrou, fez com que a minha mente fosse liberta de sentimentos intrusos, sentimentos que entram e destrói, e abate, e derruba, e faz com que eu não te louve mais. Então, Senhor, eu vou te louvar, porque o Senhor me livraste desses sentimentos. Algumas vezes, quando acontece isso conosco, de sermos desconsiderados, podemos levar anos para voltar a ser aquilo que éramos antes. Essa pandemia veio. Eu não sei quanto tempo vai demorar para nós sermos aquilo que éramos antes, para as igrejas serem aquilo que eram antes. Não sei quanto tempo. A nação de Israel, de Judá, as duas tribos do sul, foram para o cativeiro babilônico por 70 anos. Depois de 70 anos, Deus falou, vocês vão ficar 70 anos, tinha todo um propósito lá. Aí eles foram liberados para voltar. O templo e a cidade tinham sido destruídos. Quando eles voltaram, estava tudo em ruínas, só um terço, só os pobres voltaram. E quando eles voltaram, não havia templo, não havia cidade, eles tinham que remover todo aquele entulho, achar os alicerces e construir tudo de novo. Neemias, Esdras, Zorobabel ajudou eles. E eles começavam a trabalhar e desanimavam. Aí Deus tinha que vir através do profeta Ageu e falar, olha, continue, vão em frente. Eles começaram de novo a trabalhar e paravam. E uma das coisas que eles mais falavam é, está demorando a gente ser aquilo que éramos antes. A gente ainda sente o peso de ter se afastado 70 anos desse lugar. E Deus fala, olha, o pecado realmente, o mal, ele vem na hora e causa problemas. Agora, a restauração muitas vezes demora muito tempo. Continue firmes. E eles continuaram firmes. 4 mensagens Ageu dá para a nação de Israel, para a nação de Judá, para eles perseverarem e não serem afetados por aquilo que pela diferença que era entre o passado e o presente. No passado, eles tinham o Templo de Salomão, 90 milhões de dólares, algo bonito demais. E agora eles eram pobres, estavam construindo uma capelinha. Então, quando eles comparavam o passado e o presente, eles falavam, que miséria. Antes a gente tinha corais aqui que cantavam, agora só a voz desafinada. É muito perigoso. Quando a gente passa por um tempo de desconsideração, a gente sofre por alguns anos, e a gente desanima até com Deus. Temos que perseverar.
somente, talvez uma palavra para nós aqui, né? Nós estamos em poucas pessoas. Né? Eu sei que Deus, né, várias pessoas foram para outra cidade, saíram da igreja, mas quando a gente vê poucas pessoas, a gente tem a tendência de desanimar. Então, talvez Deus está nos chamando, principalmente nós que estamos aqui, a sermos fortes, né, a sermos perseverantes, para ajudar essas pessoas a se restaurarem também, a voltarem a ter essa alegria, porque sempre nós vamos comparar. Toda vez que a gente vai chegar aqui, mas antigamente, mas naquele tempo. É uma nova época, é uma época de reconstrução, é época de novos propósitos, de nova dedicação, com muito mais experiência agora. Né? Então, Deus pode estar chamando nós para a gente ajudar outras pessoas a voltarem. E sem culpar, né? sem se entristecer e sem ter essa ideia de que essas pessoas estão desconsiderando. Mas o que aconteceu com elas e agora elas estão desconsiderando a companhia da gente, a presença aqui na igreja? Não. Vamos ajudar as pessoas a voltarem para Deus. E Davi fala: pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. O grande inimigo dentro de Davi foi vencido e os ifeus foram vencidos depois por Deus. Qual que é a pergunta desse salmo? Como o servo de Deus deve reagir diante da desconsideração? Quando acontece isso, o que eu faço? E vocês sabem que o nosso coração, que luta por nós, que nos defende, ele vai querer fazer alguma coisa, ele vai querer ter uma providência. Então, nessa hora, suplique de forma humilde para Deus. Entregue a causa, o problema, para o justo juiz. E continue, não pare de adorar e ser grato a Deus de forma sincera, voluntariamente. Não pare. Continue. Algumas considerações aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que Pedro escreve a respeito de uma circunstância aqui. Se tem alguém, Davi foi desconsiderado muitas vezes, mas se tem alguém que foi desconsiderado, esse foi Jesus. Se você lê os evangelhos, quanta desconsideração com Jesus. Ele entrava numa cidade, ele curava, salvava pessoas. Daqui a pouco a cidade estava dando uns pontapés para ele, expulsando ele fora. 10 leprosos vieram com Jesus. Um voltou para agradecer. Aqueles líderes da nação de Israel faziam de tudo para armar emboscadas para Jesus. E, no final, conseguiram levar a multidão que, no início daquela semana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome de Jesus. Passou-se 4, 5 dias, ele estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Muitas daquelas pessoas que estavam ali na festa da Páscoa tinham sido curadas, tinham sido reconciliadas, e agora estavam desfrutando, tendo prazer, vibrando com aqueles chicotes, com aqueles pregos, com aquela cruz sobre Jesus. E ainda Jesus, lá na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém não se importa com Deus, o mal passa a dominar o coração. E eles não sabem o que fazem, porque estão fazendo coisas que não vai terminar bem para eles. Enquanto a gente tem que segurar o nosso coração, suplicar, entregar e continuar a adorar. Veja o que Pedro fala então a respeito de Jesus. Parece que ele aprendeu muito essa lição. Porque se lembra, Pedro, né? Então olha o que ele escreve. Porque Deus os chamou, está falando para nós, para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês,
Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Ou, Pedro, não precisa exagerar também, né? Ele nunca pecou, nós pecamos. Então, ele nunca mereceu, nós merecemos. Nem enganou ninguém. Acho que ninguém enganou ninguém até agora aqui, né? Não revidou quando foi insultado. Nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então, nem deixa, quando você sofrer a desconsideração, rapidamente vá para Deus, suplique, entrega para Deus e continue adorando. Porque se você demorar nesse processo, os sentimentos, as aflições começam a dominar o seu coração, a sua mente, e você vai passar dias de sofrimento, e a tristeza vem, e você não vai ter aquela alegria de adorar ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Você fecha os seus olhos para as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E quando nós fechamos o nosso olho, nós não temos graça para adorar a Deus. Algumas coisas só para nós terminarmos, então. Em momento de desconsideração, devemos nos lembrar de nosso dever para com Deus e não do nosso orgulho ferido. Pedro fala, Ele nos escolheu, então o nosso dever é para com Deus, não para o nosso orgulho. Nós não temos que satisfazer o nosso orgulho ferido. Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele não considerou o seu orgulho, a sua majestade, a sua honra ferida. Não se vingou nem ameaçou. Devemos, como discípulos, promover a legítima defesa da honra. Esse é um termo que nós temos hoje. Através das mídias sociais, todo mundo está atacando a honra de todos os outros, de qualquer pessoa. A ideia do cancelamento, a ideia do isolamento, acabando com pessoas, destruindo pessoas. E aí surge o direito civil de nós fazermos alguma coisa em defesa da nossa legítima honra. Antigamente existia, hoje está proibido, mas se de repente um homem chegava na sua casa, sua esposa estava em adultério, ele podia matar, e ele era inocentado, porque foi em legítima honra. Eliminar essa lei que livrava os homens que estavam defendendo a sua honra. Hoje o marido pode encontrar, se matar, se bater, é capaz de ele ser mais preso do que a pessoa que estava fazendo mal. Devemos, como discípulos, promover a legítima defesa da honra, a honra do nome do nosso Deus. Esse é o que é importante. E só vamos conseguir isso com aqueles 3 passos, né? Suplicar, entregar e continuar adorando. Que a graça de Deus seja o nosso alento diante do ardor da indignação e da fúria que nos acomete. Se você nunca foi desconsiderado, se você nunca trabalhou numa empresa, se dedicou, deu muito tempo, muito amor, foi fiel àquela empresa, de repente a empresa, não precisa vir mais, e joga você para o meio da rua, você fala, pô, que desconsideração. Nessa hora, né? Vontade de tacar fogo nessa empresa, né? Não. Suplica, entrega, continue adorando a Deus. Não esmoreça. Porque somente a graça dele pode dar alento, né? Diante do ardor da indignação e da fúria que nos acomete. Então, a grande dica aqui é: não deixe que a ira, que a indignação domine o seu coração. Sobre a sua ira, né? Algumas coisas a gente tem que resolver, mas, de outro lado, resolve. Por bem de quem? Seu mesmo. No livro de Hebreus está a história de Esaú com Jacó. Esaú chegou com fome, né? Olhou Jacó fazendo um guisadinho ali, uma refeiçãozinha toda gostosa. Eu quero. Não, você tem que dar alguma coisa de valor. Pede o que você quiser. Sua primogenitura. Tá bom. Então, Saul desconsiderou a primogenitura, que era um presente, era uma honra que Deus deu para ele. Ele desconsiderou, jogou fora. E Jacó, então, aí, com a mãe dele, planejou,
pegar isso, a bênção do pai, então colocou até uma pele, uns pelos assim no braço, porque Jacó era liso como um sabão, e Esaú era o homem peludo, o homem rude. E Jacó roubou a bênção. Ele, no certo, enganou, mas o irmão queria ser enganado. Então, essa é uma coisa que sempre acontece. Tem pessoas que querem ser enganadas e tem aquela pessoa que quer enganar. Então, quando se juntam, formam um casal. Tem muitos pastores que querem enganar. E tem muitas pessoas que querem ser enganadas. Então, quando eles se juntam, se reúnem, tudo dá certo. E Esaú, então, foi enganado. Comeu, se saciou, ficou assim, mas daqui a pouco... Ei, eu vendia primogênito. Ah, não. Jacó me enganou. Ele aproveitou um momento de fraqueza minha. E ele partiu para cima de Jacó. Jacó passou muitos anos fugindo. Jacó tentou se reconciliar, mas no final conseguiu. Mas Saul deixou aquele sentimento entrar no coração dele e ficou martelando isso por muito tempo, que todos os descendentes de Esaú, por muitos anos depois, ainda tinha birra contra os descendentes de Jacó. E no livro de Hebreus tem um versículo que fala assim: não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Então, quando nós somos desconsiderados, vai surgir amargura no nosso coração. Isso vai martelar o nosso coração, e se nós não tratarmos, isso vai permanecer quase pela vida toda e vai nortear a nossa vida. A sua adoração vai ficar interrompida de forma voluntária, você vai só fazer rituais, e você vai contaminar muitas pessoas e talvez toda a sua descendência. É um perigo quando a gente não trata de acordo com o Salmo 54. Imagine se Abigail não tivesse ido ao encontro de Davi. O que teria acontecido? Quantas vidas teriam sido eliminadas? Simplesmente porque a amargura, o ressentimento estava dominando o coração de Davi. Abigail era tratada por Davi, ele fala: você é uma mulher muito inteligente e sábia. Ela percebeu aquela situação. Ela percebeu que Davi tinha toda a razão, mas estaria influenciado pelo mal do coração dele. Nabal foi errado, mas Davi agora surgiu um gatilho que disparou sentimentos extremamente ruins. E Davi estava liderando, contaminou os outros soldados, e os outros soldados mais enfurecidos ainda, porque ele era o líder, e estavam saindo para destruir um povo, um grupo de pessoas muito grandes, que não tinham nada a ver, só por causa da decisão de Nabal. Graças a Deus, Deus encaminhou Abigail, e no contato, Abigail aconselhou Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se importava com Deus, se arrependeu. Outras pessoas que não se importam continuam no seu caminho. Mas Davi, ouvindo a voz de Abigail, caiu em si, percebeu o que estava de errado no seu coração e voltou atrás. Parou. Deus cuidou de Nabal. Davi não precisou fazer nada. E de brinde, o que aconteceu? Davi ganhou uma esposa bonita, inteligente e uma boa conselheira. Davi nem estava planejando isso, e Deus o abençoou e destruiu, do seu jeito, Nabal. E Deus já estava por aqui com ele. Amém?